How are you? Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, espero que vocês estejam ótimos, que estejam em paz, com saúde, né? E principalmente que estejam muito animados, interessados, né? Para as aulas. Bom, então aqui nós vamos iniciar a nossa aula de hoje fazendo uma correção. Quem lembra? O que foi que nós vimos na aula passada? Nós vimos o Present Progressive, que está no livro de vocês, lá na página 93. Que essa mesma página eu pedi para que vocês respondessem a questão de número 1 e a questão de número 2, não é isso? Bom, somente esses dois questionáriozinhos, tá? Bom, então, para a gente poder começar, na primeira questão diz assim: Read this sentence from the test and write 1 and 2. In your notebook, write T, true, or F, false, based on your conclusion. Ou seja, leia estas frases do texto da leitura 1 e 2. Em seu caderno, escreva T, se for verdadeiro, ou F, baseada em suas conclusões, né? Bom, aí nós temos 3 frases que estão no presente progressivo, que nós também chamamos de presente contínuo. Na primeira frase diz assim: I feel like something's missing from my life. Ou seja, eu sinto falta de ter perdido, né, alguma coisa da minha vida. Ok? A segunda frase, a frase cor-de-rosa. What are you doing with your leisure time? O que você está fazendo com seu tempo de lazer? A terceira frase. Leisure is the time when one is not working or occupied. Ou seja, lazer é o tempo quando não se está trabalhando ou ocupado, certo? Bom, então agora vamos para as alternativas, onde, né, nós vamos colocar na frente de cada um. Então, na letra A tem assim: os trechos em negrito indicam ações que não foram concluídas. Verdadeira, certo? Então vai ser T, verdade. Letra B. Os trechos destacados indicam ações que estão em progresso no presente? Sim, que estão sendo praticadas naquele exato momento. Então, também é verdadeiro. T. Coloquem T, tá bom? Na letra C. Todos os trechos destacados indicam ações que ocorrem no presente? Verdadeiro, certo? Está corretíssimo, é verdadeiro. D. Os trechos em destaques indicam ações completas que já foram terminadas? Falso, que se já tivessem terminadas era passado, não era presente, certo? E letra E. Os trechos trazem o verbo to be e um verbo com a terminação em ing? Verdadeiro. T. Então fica T, letra C, T, D, F e letra E, T, ok? Bom, então nós temos aqui também uma curiosidade antes de chegar na segunda questão, que diz o seguinte: use your prior knowledge, ou seja, isso para priorar o seu conhecimento. Então temos aí: quando um recurso linguístico que usamos em língua portuguesa tem a mesma estrutura em língua inglesa, o aprendizado se torna mais simples. Isso é uma verdade. É o caso do presente progressive. Veja. Bom, nós temos aí I am mais o verbo principal studying now. Eu mais o verbo estou mais estudando agora. Não é isso? Que nós falamos na aula passada, que o presente contínuo, os verbos principais, eles vêm com o quê? Com a terminação ando, indo, que em inglês a forma geral vem com ing, tá?
Mas a gente viu também duas exceções, né? Que hoje a gente também vamos relembrar essas exceções e aprender uma a mais, tá? Bom, observe que o sufixo ing, nesse caso, corresponde ao sufixo NDO da língua portuguesa, tá certo? Bom, a segunda questão. In your notebook, write the words that best complete the test belong based on the example in Active 1, ou seja, em seu caderno, escreva as palavras que melhor completam, né, as frases da atividade 1. Diz assim: usamos o imperativo present progressive. Usamos ou é o imperativo ou é o presente progressivo que nós estamos estudando. No caso, sublinhe aí, present progressivo. Para descrever uma ação que pode estar acontecendo no momento da fala ou em um momento presente, mas amplo. Que pode ser esta semana, este mês, este ano. Ok? Quando usamos este tempo verbal em frases negativas, a palavra not aparece antes ou depois. Depois, tá certo? De quem? Do verbo to be. Quando usamos esse tempo verbal em perguntas, o verbo to be aparece antes ou depois? Antes do sujeito e do verbo na forma do ing. Depois do sujeito, ok? Bom, eu vou mostrar uma estrutura para relembrar, tá certo? Para que vocês possam estar lembrando qual é a forma do verbo to be, qual é a conjugação, tá bom? Certo? Bom, então vamos relembrar cada uma das formas e acompanha a lembrança, tá? Bom, então vamos lá. Bom, então vamos revisar novamente o que a gente viu na aula passada, né? O present continuous ou presente contínuo é um tempo verbal utilizado na língua inglesa para descrever ações que estão acontecendo no momento da fala ou ações que acabaram de acontecer. Esse tempo verbal é formado pelo sujeito, mas simples present do verbo to be. Quem é o verbo to be no presente? Are, is e am, ok? Mais o gerúndio do verbo principal, tá? Que no caso é o ing. Bom, eu vou colocar aqui, né, quem é o verbo to be, quais são três no caso, né? Am, is, are, tá bom? Bom, aqui alguns exemplos. Nós temos a forma normal e a forma contraída, que está entre parênteses. A primeira frase. I am ou I'm eat a hamburger. Eu estou comendo um hambúrguer. You are ou you're learning a lot about that country. He is ou his wash the dish now. Bom, então vamos relembrar aqui como que a gente conjuga o verbo to be, tá bom? Os três. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are, ok? Bom, então não esqueçam quem é o verbo to be no presente e nem a qual pronome pessoal eles se relacionam, tá certo? Ou seja, a primeira pessoa é difícil de errar, né? Porque é mais fácil de aprender, porque ele só é usado uma vez, que é o quem? I am só se usa uma vez, então não se esquece, né? Não dá para esquecer. Bom, então também nós temos algumas exceções. Nós falamos de duas na aula passada e hoje a gente vai apresentar mais uma, tá? Estruturalmente falando, quando vamos montar um verbo na sua forma contínua, basta adicionar a partícula ing no final do verbo, que eu falei que essa era o quê? A regra geral. Então, vamos ver qual é a regra que nós vamos acrescentar hoje, tá certo? Bom, a primeira delas é
os verbos terminados em E, certo? Tira a letra E e acrescente o ing. Olha só os exemplos. Dance, dancing. Dançar, dançando. Move, moving. Mover, movendo. Reduce, reducing. Reduzir, reduzindo. Certo? Então, quando tiver o E, tira o E, tá? A outra regrinha é os verbos terminados em consoante, vogal, consoante, aquilo lá que eu falei, né? Aquela regrinha CVC, né? A gente vive, né? Via de regra, repete a última consoante e acrescenta o ing. Então, put, né? Ó, consoante, vogal, consoante. Put quer dizer colocar. Put, sit, sitting, run, running. E a última que eu não tinha apresentado, essa daqui ainda, que é os verbos terminados em IE, troque o IE por Y e acrescente o ING. Lie, mentir, lying, mentindo. Until, until. Overline, overline. Ok? Certo? Bom, também nós vamos ver hoje outra forma, que é a forma negativa. Tudo aquilo lá que a gente viu passado é da forma afirmativa. Na negativa, o que acontece? Nós vamos acrescentar um not depois do verbo to be, igual está aí mostrando no exemplo acima. I am not jumping. You aren't, que é a forma abreviada, certo? Nós podemos usar a forma contraída ou a forma, no caso, contraída, né? Como eu já falei, ou a forma normal, botando a palavra not por completa. You aren't jumping. He, she, it isn't jumping. We aren't jumping. You aren't jumping. They aren't jumping. Ou seja, que a frase está dizendo, o jump quer dizer o verbo pular, tá bom? Certo? Que segue a regra geral, que é só de acrescentar quem? O ing. Então, lembre, forma negativa, acrescenta o not depois do verbo to be. E também a forma interrogativa. Nessa forma, o que é que acontece? Nós vamos apenas inverter a posição do verbo to be com o sujeito da frase. Olha só. Então, nós tínhamos, né? Ao invés de a gente dizer I am, fica aqui, am I. Então, o verbo aí é o verbo estudar, que fica studying. Am I studying? E não esquecendo, claro, de colocar quem? O ponto de interrogação, certo? Não esqueçam, sempre use o ponto de interrogação nas frases interrogativas. Então, vamos lá. Am I studying? Are you studying? Is he studying? Is she studying? Is it studying? Are you studying? You are studying? Are they studying? Certo? Bom, então vamos ver aqui alguns exemplos nas três formas. Na forma afirmativa, Luan is playing now. Negativa, a mesma frase. Luan is not playing now ou Luan isn't playing now. Quer dizer, Luan não está jogando agora. E na interrogativa, é só inverter a posição do sujeito com o verbo. Is Luan playing now? Então, is Luan playing now? Certo? Então, não esquecer de colocar sempre o ponto de interrogação no final. Então, goodbye, até a próxima aula e responda as questões, a terceira, quarta e quinta questão, que está na página 94, certo? Corresponda com atenção e com carinho. Goodbye, see you!